Em 8 de janeiro de 1969, três agentes do Federal Bureau of Investigation caminharam até a porta de um pequeno apartamento em Washington, D.C. Eles estavam investigando um assalto a banco. O que eles não sabiam era que, atrás daquela porta, estava um dos homens mais perigosos do país. Segundos depois, disparos ecoaram pelo corredor. Dois agentes do FBI estavam mortos. E o responsável tinha acabado de iniciar uma das caçadas humanas mais intensas da história da cidade. Mas o mais impressionante? Ele seria capturado poucas horas depois, de uma forma que ninguém esperava. Essa é a história de Billy Austin Bryan. A fuga meses antes desse crime brutal, Bryan já era um criminoso conhecido. Em 1968, ele havia sido condenado por uma série de roubos a banco na região de Washington. A sentença foi pesada, entre 18 e 54 anos de prisão. Ele foi enviado para o reformatório de Lorton, na Virgínia. Mas Bryan não pretendia ficar ali por muito tempo. Em 23 de agosto de 1968, ele colocou um plano em prática. Enquanto trabalhava na oficina mecânica da prisão, Bryan entrou em um carro que estava sendo consertado. E simplesmente atravessou um portão de tela de arame, quebrando a barreira e escapando da prisão. Agora ele era um prisioneiro federal foragido. E o FBI iniciou imediatamente uma busca para encontrá-lo. Um novo roubo meses depois da fuga, Bryan voltou a fazer o que sabia melhor: roubar bancos. Em 8 de janeiro de 1969, um homem armado entrou no Citizens Bank and Trust Company of Maryland, em Fort Washington. O assalto foi rápido. O ladrão fugiu em um Cadillac Bordeaux. Mas havia um problema. Dois caixas do banco reconheceram o homem imediatamente. Eles tinham visto aquele rosto antes. O assaltante era Billy Austin Bryan. O FBI foi informado na mesma hora. E os agentes sabiam exatamente por onde começar. A esposa de Bryan morava em um apartamento no sudeste de Washington. Se ele tentasse entrar em contato com ela, talvez fosse possível capturá-lo. À porta pouco tempo depois do assalto, três agentes do FBI chegaram ao prédio. Entre eles estavam os agentes especiais Anthony Palmisano e Edwin R. Woodruff. Eles subiram as escadas e bateram na porta do apartamento. Um homem abriu parcialmente. Os agentes se identificaram. E perguntaram se poderiam entrar para conversar. O homem respondeu calmamente: "Esse não é o meu apartamento, não posso convidar vocês para entrar." Então, tudo aconteceu em segundos. O homem puxou uma arma. E começou a disparar a queima-roupa. Os tiros ecoaram pelo corredor. Quando o tiroteio terminou, dois agentes do FBI estavam gravemente feridos. O assassino bateu a porta com força. O assassinato. Os agentes feridos foram levados às pressas para um hospital. Mas já era tarde. Anthony Palmisano e Edwin Woodruff morreram pouco depois. A notícia chocou o país. Matar um agente federal já era raro. Mas matar dois agentes do FBI ao mesmo tempo era algo praticamente impensável. Enquanto isso, o assassino já estava fugindo. Quando a polícia invadiu o apartamento, encontrou apenas uma janela aberta. Bryan havia escapado descendo por uma árvore nos fundos do prédio. A caçada humana. Minutos depois, o bairro inteiro foi cercado. Helicópteros sobrevoavam a região. Cães farejadores foram mobilizados. Centenas de policiais e agentes federais participaram da busca. Naquele mesmo dia, Bryan foi colocado na famosa lista dos FBI Most Wanted Fugitives. A ordem era clara: encontrá-lo a qualquer custo. A cidade estava em alerta. Mas ninguém imaginava que a busca terminaria tão rápido. O erro. Horas depois do tiroteio, um morador de um prédio na Mississippi Avenue, no sudeste de Washington, ouviu algo estranho. Barulhos vindos do sótão. O homem tinha ouvido falar do assassinato dos agentes do FBI no rádio. E decidiu ligar para a polícia. Um detetive foi enviado ao local. Ele subiu até o sótão e se identificou. E então, ouviu uma voz lá dentro. A voz disse algo inesperado. "Meu nome é Billy Bryan." Ele afirmou que havia subido ao sótão, mas que a porta havia emperrado.
Ele disse que estava preso ali. Naquele momento, a caçada mais intensa do dia chegava ao fim. Brian foi preso sem disparar um único tiro. A confissão na delegacia: Brian fez uma confissão por escrito. Ele admitiu ter atirado nos agentes, mas alegou que agiu em legítima defesa. Mesmo assim, as provas eram esmagadoras. Peritos balísticos confirmaram que as balas encontradas nos corpos dos agentes tinham sido disparadas da arma de Brian. O julgamento começou poucos meses depois. O veredito em 27 de outubro de 1969, o júri declarou Brian culpado. 2 assassinatos em primeiro grau. No dia 3 de novembro de 1969, o juiz pronunciou a sentença. 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Antes de encerrar a sessão, o juiz disse algo que ficaria marcado para sempre: você morrerá na prisão, no momento que Deus determinar. Brian foi então enviado para a Penitenciária Federal de Atlanta. O legado do caso: o assassinato dos agentes Anthony Palmisano e Edwin R. Woodruff tornou um dos casos mais marcantes da história do FBI. Woodruff também ficou conhecido por outro motivo. Ele foi o primeiro agente afro-americano do FBI morto em serviço. Décadas depois, sua memória continuaria sendo homenageada. Enquanto isso, Billy Austin Brian passaria o resto da vida atrás das grades. Uma história que começou com roubos a banco, terminou com 2 assassinatos. E com uma sentença que garantiria que ele nunca mais voltaria a ser livre.